Billions, Billions and Billions. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre bancos. O que aconteceria se você investisse R$1.000 mensalmente nos 3 maiores bancos do Brasil? Qual renderia mais? Qual traria mais retorno para você? Além disso, eu vou dar algumas dicas muito legais sobre gráficos, tá? Que provavelmente você não sabe. Se você ficou curioso, então assiste o vídeo até o final. Solta a vinheta aí. E aí pessoal, Nicolas aqui. Então vamos logo para a nossa simulação, né? Chega de papo. Bom pessoal, então nessa simulação aqui eu trouxe o Banco do Brasil, o Bradesco e o Itaú, tá? O período de simulação que eu estou fazendo aqui é de 10 anos, tá? Então eu peguei 1/1 de 2009, um pouco mais de 10 anos, né? Até 1/3 de 2019, que é o mês que a gente está atualmente. Eu estou simulando aqui como se o investidor investisse R$1.000 por mês desde 2009, começando do absoluto zero, tá? Está começando do absoluto zero. Os dados são do investing.com, tá? Aqui nesse quadro aqui, eu trouxe o aumento percentual que o banco teve, ou seja, da cotação que ele estava lá atrás até agora, qual que foi o aumento percentual, e o resultado financeiro total que você teria em cada um se você investisse R$1.000 por mês. Lembrando, pessoal, que não necessariamente o banco que teve o maior aumento percentual é o banco que renderia mais para o investidor. Porque assim como aconteceu na Eletropaulo, como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, assiste aí. Se o banco ficar muito tempo negociando num preço baixo, você aportando, e depois ele explodir, você ganha muito mais do que num banco, por exemplo, que operasse só subindo, tá? Então vamos lá, pessoal, qual banco aqui, eu pintei aqui para vocês não verem, né? Mas qual banco aqui vocês acham que rendeu mais nos últimos 10 anos? Tá? Deixa aí o seu comentário se você errou ou se você acertou, tá? Vamos começar pelo terceiro lugar. O terceiro lugar, o banco que rendeu menos nesses últimos 10 anos foi Itaú, tá, pessoal? Itaú foi o banco... Itaú foi o banco que rendeu menos. Itaú rendeu 441,24%, tá? É uma ótima rentabilidade, mas entre esses ele foi o que rendeu menos. Qual que foi o segundo lugar do pódio, pessoal? O segundo lugar do pódio foi o Bradesco. O Bradesco rendeu 521% nesses 10 anos, tá? Nesse período aqui. Beleza? Esse gráfico, essa simulação, né, já é somando os dividendos que você ganharia, tá? Em primeiríssimo lugar, por incrível que pareça, o Banco do Brasil ficou em primeiro, tá? Então, Banco do Brasil seria o banco que renderia mais aí, que rendeu mais, na verdade, nesses últimos 10 anos. Agora, se você aportasse todo mês R$1.000 por mês, qual seria o banco que te traria mais retorno? Então vamos lá, pessoal. Rufam os tambores aí. O terceiro lugar, de novo, foi o Itaú. Por incrível que pareça, eu também fiquei surpreendido com essa análise. O Itaú foi o que rendeu menos. Você teria um retorno de R$346 mil investindo no Itaú. O segundo lugar foi também o Bradesco, com R$356 mil de rendimento, tá? E o primeiríssimo lugar, novamente, Banco do Brasil, com R$364 mil de dinheiro acumulado, né? Somando aí o que você investiu, mais o rendimento. Bom, pessoal, é importantíssimo lembrar nessa análise que eu estou simulando aqui um cara que começou com zero, tá? Você começou com zero, seus primeiros R$1.000 foram aqui em 1/1 de 2009. Se você colocasse qualquer dinheiro a mais, pensa assim, cada R$1 que você colocasse a mais nessa data aqui, no Banco do Brasil, por exemplo, ia render 6 vezes essa grana, tá? Então, por exemplo, se você colocasse R$10.000 aqui, aqui em 2019 você ia ter 6 vezes mais. Se você colocasse 100 mil, ia ter 6 vezes mais do aporte inicial, tá? Então, por exemplo, se eu mudar aqui um pouco o número, ó, do aporte inicial, se eu colocar, por exemplo, 50 mil aqui, ó, 50 mil, aqui ó, logo no início, vocês vão ver que o resultado aqui embaixo vai mudar bastante, né? Ó. Em vez de você ter lá os 300 e poucos mil, né? Você teria 723 mil reais, né? Em vez de você ter os 364 mil. Então, basicamente, nessa análise é só isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi curto, porém interessante. Mas eu gostaria de mostrar uma coisa bem mais interessante, ou tão interessante quanto, que provavelmente vocês não sabem sobre os gráficos, né? Bom,
como investidor, você provavelmente não vai colocar todo o seu dinheiro em um banco só. Você vai dividir entre alguns bancos ou entre alguns ativos, correto? Correto. Então, pessoal, nesse site aqui, ó, no TradingView, tá? Qualquer um é de graça, vocês podem acessar aqui, ó. Você consegue acessar o gráfico de ações, né, das ações que vocês querem, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui no gráfico do Itaú, tá? Se você segurar o Shift aqui, ó, e subir aqui o gráfico, ó, vocês conseguem ver a rentabilidade do Itaú naquela época e etc, tá? Porém, uma coisa bastante bacana que dá para fazer aqui é que você consegue aplicar funções matemáticas no gráfico. Então, por exemplo, eu gostaria de saber, por exemplo, se eu investisse nos 3 bancos ao mesmo tempo, quanto que eu teria, quanto que renderia, né? Então, pessoal, olha o que a gente consegue fazer aqui, que legal. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar em parênteses Itaú, e eu quero somar com a cotação de Bradesco e quero somar com a cotação de Banco do Brasil, certo? E aí eu quero tirar a média dos 3, tá? Em cada período. Consigo fazer esse tipo de conta. Aí ele vai gerar o gráfico pra gente. Então aqui o que você consegue fazer? Você consegue medir o quanto você ganharia se você investisse nos 3 bancos ao mesmo tempo. Ou seja, tipo, R$333 por mês em cada um, né? Você consegue, por exemplo, quanto que se eu investisse nos 3 ao mesmo tempo, renderia daqui de 2016 até aqui, ó. Renderia, por exemplo, 265%. Mas eu quero comparar isso com o rendimento só de Itaú. Você vem aqui, ó, YouTube 4. Aqui, ó, você vê que o gráfico anda muito parecido, né? Eu quero comparar também com Bradesco e Banco do Brasil. Certo? Então vocês veem aí que o gráfico ele anda aqui na média, né? Entre os 3 bancos, porque ele simula que você tivesse investido nos 3 bancos, né? A média entre os 3. Bom, pessoal, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha, tá? Se inscreve no canal. Se você quer aprender mais sobre investimentos e aprender a minha estratégia, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo. Não sei se vocês separaram, mas a nossa vinheta, né? No final a águia fica dourada, né? Fica de ouro. E é isso que acontece com o seu dinheiro quando você aprende com a gente, tá? Até a próxima. Seja Fortunatos. Fui.